Marina parou diante das portas da sala do tribunal como se estivesse prestes a entrar em uma sala de cirurgia, onde teria que realizar o procedimento mais difícil de toda a sua vida. Só que, dessa vez, o bisturi não estava mais em suas mãos, como médica. Agora, o instrumento de precisão estava nas mãos impiedosas do destino, cruel e implacável. Ela respirou fundo. Estava acostumada ao estresse e à pressão, mas como lidar com essa dor tola e persistente que se instalou em seu coração desde o dia em que descobriu o amante do marido? O ar frio do ar-condicionado no saguão acariciava seu rosto, mas não trazia alívio. Na cabeça, ecoavam as palavras da amiga. Marina, acorda. Pelo amor de Deus. Será que Silvia estava certa? Talvez. Mas perdoar a traição de Maurício parecia uma missão impossível, principalmente quando não se tratava de uma aventura passageira, mas de uma traição cínica e cuidadosamente planejada. Marina ajeitou a gola do vestido azul marinho. Sem joias, sem cores chamativas. Hoje, ela não era médica cirurgiã. Era Marina Vieira Torres, esposa traída de Maurício Torres. Uma mulher ferida, que precisava lutar por seus direitos. Ela atravessou o saguão, empurrou a pesada porta e entrou na sala de audiência. A primeira coisa que viu foi o trio já bem conhecido, Maurício, sua mãe Manuela e, claro, Lidiane. Não poderia faltar a amante. Maurício estava largado na cadeira, com um sorriso presunçoso no rosto. Seu olhar, que antes era cheio de amor e ternura, agora estava frio e distante. Ele olhava para Marina com desprezo, como se a avaliasse como uma peça de exposição em um museu. A sogra, Manuela, nunca gostou dela, mas o que refletia agora em seu rosto não era raiva, e sim tristeza. Um pesar amargo pelo modo como tudo havia terminado. Afinal, Manuela sempre sonhou com um casamento para o filho dentro de um círculo rico e influente. E agora parecia que seu sonho havia se realizado. Lidiane realmente chamava a atenção. Ao contrário de Marina, a amante escolheu um vestido vermelho curto e provocante para ir ao tribunal, que realçava o seu corpo perfeito. Era como se fizesse questão de mostrar que Maurício fizera a escolha certa. Lidiane notou Marina e seus lábios se curvaram em um sorriso de desdém. A ruiva sussurrou algo no ouvido de Maurício, que soltou uma gargalhada alta. Daqui a pouco, lá no seu fim de mundo, você vai criar musgo. Zombou ele, com a voz carregada de veneno. E eu? Vou ficar com a herança. Marina engoliu em seco com dificuldade, sentindo um nó na garganta. Raiva, vergonha e dor se misturaram dentro dela como um coquetel incendiário prestes a explodir. Com um esforço, ela olhou para o marido. Seria possível? Aquele era mesmo o homem que ela um dia amou mais do que a própria vida? Aquele com quem ela sonhava envelhecer, de mãos dadas. Marina baixou os olhos, tentando não mostrar o quanto aquilo doía. Não permitiria que vissem sua fraqueza. Aproximou-se de seu lugar e sentou-se sem levantar a cabeça. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelos sussurros discretos dos advogados. Marina sentia como se todos os olhares estivessem voltados para ela, avaliadores, julgadores. A porta se abriu, e o escrivão entrou. Peço a todos que fiquem de pé. O tribunal vai começar, anunciou em voz alta. Todos se levantaram. Marina também ficou de pé, sentindo os joelhos tremerem. Embora não tivesse culpa nenhuma pelo que estava acontecendo, seu corpo reagia como se estivesse no banco dos réus. O juiz, um homem de postura firme com cerca de 50 anos, tomou seu lugar. Está em julgamento o processo de divórcio entre Maurício Torres e Marina Vieira Torres, anunciou, e a voz ecoou por toda a sala. Marina ouvia como se estivesse sonhando. Os advogados dos dois lados começaram a expor suas posições. O representante de Maurício foi o primeiro a falar. Desde os primeiros minutos, discursou sobre diferenças irreconciliáveis entre o casal, sobre como o casamento já estava desgastado e como Marina atrapalhava o desenvolvimento de Maurício como empresário. Ela escutava e não acreditava no que ouvia. Aquilo era mesmo sobre ela? Estavam a culpando por amar e apoiar Maurício todos aqueles anos? Quando chegou a vez de Marina, sua advogada, uma mulher jovem, mas claramente competente, rebateu com segurança todas as acusações. A advogada de Marina falou sobre sua contribuição para o desenvolvimento do hospital, seu trabalho dedicado, amor e lealdade. Em determinado momento, o
O advogado de Maurício passou a tratar da herança que o casal havia recebido da falecida paciente Celeste Monteiro, mais especificamente, da propriedade rural que se tornou motivo de discórdia. Segundo ele, Maurício desejava desenvolver esse negócio, enquanto Marina não tinha o menor conhecimento sobre agricultura. Além disso, declarou o advogado, lançando um olhar de desdém para Marina, o local onde ela vive atualmente é, para dizer o mínimo, indigno de uma médica talentosa. Marina sentiu a raiva fervilhar por dentro. Sim, atualmente vivia na casa de seu falecido avô, no interior. Mas isso não significava que não entendia da vida. Ela era médica. Salvava vidas. E não permitiria que aqueles snobs arrogantes falassem dela com superioridade. Ela tomou a palavra. Meritíssimo, eu entendo que meu marido deseje desenvolver uma atividade rural, disse, esforçando-se para manter a calma. Mas acredito que a decisão sobre o destino dessa herança deve ser tomada em conjunto, considerando os interesses de todos os envolvidos. Eu não vivo no fim do mundo. Vivo onde encontrei paz e a chance de curar minhas feridas. E não vou permitir que me tirem o direito de opinar sobre esse assunto. Maurício soltou um riso de desprezo. Lidiane riu baixo. Apenas Manuela suspirou, com tristeza. Marina não lhes deu atenção. Ela não prestava atenção neles. Estava falando com o juiz, de coração, tentando explicar o que aquela herança significava para ela. Não apenas um valor material, mas a lembrança de uma pessoa querida. O juiz a escutava atentamente, sem interromper. Quando todas as partes expuseram seus argumentos, ele anunciou um recesso. Um murmúrio de descontentamento se espalhou pela sala. A sessão será adiada por um mês, declarou. As partes terão esse tempo para resolver a questão de forma amigável. A defesa de Maurício ficou visivelmente insatisfeita. Esperavam que a decisão fosse dada ali mesmo, a seu favor. Manuela sussurrava algo com raiva ao ouvido do filho. Marina, ao contrário, sentiu alívio. A pausa lhe daria a chance de refletir, recuperar forças e decidir o que fazer a seguir. Ela deixou a sala de audiência, evitando olhar para o marido e seu grupo. Mas Maurício a alcançou no corredor. Pensou mesmo que o juiz fosse acreditar na sua historinha chorosa? Zombou Maurício. Não se iluda. Eu vou ficar com tudo. E você vai acabar sem nada, trancada naquela casa velha do seu avô, na vila esquecida onde se esconde. Lidiane estava ao lado dele, sorrindo com maldade. E ainda completou. Você é ingênua. Seu lugar é no mato, enrolando o rabo de vaca. Marina parou e os encarou. Não havia mais lágrimas em seus olhos, apenas uma frieza decidida. Vocês estão enganados, disse, em voz baixa. Vocês não me conhecem. Ela se virou e foi embora, deixando os dois parados no meio do corredor, paralisados diante da firmeza dela. Com tranquilidade, Marina saiu para a rua. O sol forte a cegou por um instante, mas ela sentiu algo novo despertar dentro de si. Respirou fundo o ar fresco da manhã e sorriu. Sem pensar muito, decidiu que precisava voltar. Lançou um olhar inquieto para o prédio do tribunal e seguiu em direção ao ponto de ônibus. O carro continuava na oficina desde a pane elétrica da semana passada, e ela preferia não depender de ninguém naquele dia. O ônibus era antigo e estava lotado. Marina entrou com dificuldade. Pela janela, passavam paisagens urbanas repetitivas, prédios altos, outdoors, engarrafamentos sem fim. Ela fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos pesados. Ao redor, as pessoas conversavam, riam, discutiam. Um casal jovem brigava nos fundos, enquanto uma senhora com uma sacola de feira comentava os preços com a vizinha. Marina se sentiu ainda mais sozinha. Em uma das paradas, as portas se abriram e uma menina de uns 10 anos entrou correndo. Usava um casaco surrado e tênis bem gastos. Em seus grandes olhos castanhos havia medo. A garotinha olhou ao redor como se procurasse abrigo e tentou se esconder nos bancos do fundo. Marina observou, sentindo a compaixão brotar em seu peito. Não conseguia ficar indiferente àquela criança assustada. Ei, vem cá, chamou com suavidade. Tem um lugarzinho livre aqui. A menina olhou para Marina com desconfiança. Depois se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela. Imediatamente encostou o rosto na janela, como se estivesse procurando alguma coisa lá fora. Como você se chama? Perguntou Marina.
A menina ficou em silêncio, sem tirar os olhos da estrada. Eu sou Marina, disse a mulher. E você? Ana, respondeu a menina, baixinho. Prazer, Ana, sorriu Marina. Você está indo para o interior? Ana fez que sim com a cabeça. Sozinha? A menina tornou a confirmar com um aceno, e em seguida, soltou um suspiro profundo, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Seus ombros relaxaram, e ela olhou para Marina com menos medo. Aconteceu alguma coisa com você? Ana hesitou por alguns minutos, depois disse baixinho. Meu pai desapareceu. O coração de Marina se apertou. Desapareceu? Como assim? O que aconteceu? O nome dele é Nicolas. Ele trabalha como guarda florestal, explicou Ana. 2 dias atrás, ele foi para a mata e não voltou. Eu tentei procurar por ele, mas acho que tem alguém me seguindo. Estou com medo daqueles homens. Marina franziu a testa. Que homens? Ana deu de ombros. Eu não sei. Mas eles estão sempre por perto. Marina olhou atentamente para a menina. Nos olhos dela não havia mentira. Ela realmente estava assustada e precisava de ajuda. Ana, não tenha medo, disse Marina, segurando levemente os ombros da menina. Eu vou te ajudar. Nós vamos encontrar seu pai juntas. Ana olhou para ela com gratidão. Eu prometo, disse Marina com firmeza. Eu sou médica. Sei como ajudar as pessoas. E não vou deixar ninguém te machucar. Marina sentiu que algo novo despertava dentro dela. O desejo de proteger, de cuidar, de amparar. Talvez Ana tivesse cruzado seu caminho por um motivo. Para preencher, nem que fosse por um tempo, o vazio que o divórcio deixou em sua vida. E o que aconteceu antes do seu pai desaparecer? Perguntou Marina. Ana suspirou. Ele estava investigando alguma coisa. Disse que a água do rio tinha mudado de cor. E achou que alguém estava jogando alguma coisa ali. Marina franziu a testa. Qual rio? Aquele perto do povoado? Sim, é o nosso rio, respondeu Ana. Era o mesmo rio que passava perto da antiga casa do avô de Marina. Na mesma hora, ela entendeu que Ana provavelmente morava na vila vizinha. E se Nicolas havia desaparecido enquanto investigava o possível envenenamento do rio, então isso podia estar ligado a algo sério. O ônibus balançava levemente. Marina sentiu que um laço especial começava a se formar entre elas. O ônibus parou na beira da estrada, diante de um ponto antigo, com a tinta descascando das paredes. Ainda faltava cerca de 1 quilômetro até a vila. Vamos caminhar um pouco? Perguntou Marina, sorrindo. Podemos passar lá em casa. Acho que você precisa descansar um pouco. Depois a gente decide o que fazer sobre seu pai. Não vou deixar você sozinha. Ana concordou com a cabeça e apertou forte a mão dela. O caminho passava por dentro da floresta. O ar fresco, com cheiro de pinho e cogumelos, revigorava e acalmava ao mesmo tempo. Marina se sentia em casa ali. Lembrava de cada trilha, de cada árvore. Na infância, passava dias inteiros naquele lugar, passeando pela mata e nadando no rio. Aqui é tão bonito, disse Ana, olhando ao redor. É mesmo, concordou Marina. Muito bonito. E tão calmo. Aqui dá até para esquecer dos problemas. Você tem problemas? Perguntou Ana. Marina suspirou. Tenho, sim. Melhor a gente não falar disso agora. Qualquer dia eu te conto. Elas seguiram em silêncio, aproveitando a calma e a beleza da floresta. Ana parecia um pouco mais tranquila. Pelo menos, já não tremia de medo. Logo avistaram a vila e a casa de Armando Vieira, o avô falecido de Marina. Era pequena, mas aconchegante. Ainda guardava em si um certo calor de lar. Era pequena, mas aconchegante. Ainda guardava em si um certo calor de lar. Marina abriu a porta com a chave, levou Ana até a cozinha e a acomodou à mesa. Vou preparar alguma coisa. Está com fome? Perguntou, abrindo a geladeira. Ana concordou. Muita. Eu até sei cozinhar, mas não tudo. Meu pai não deixa. Marina pegou ovos, leite e alguns legumes. Então vamos fazer um omelete e um suco com pão caseiro. Enquanto Marina se ocupava na cozinha, Ana observava tudo com curiosidade. Os móveis antigos, as fotos na parede, as toalhinhas bordadas.
Era tudo tão diferente da vida que levava. Ela não tinha mãe, que havia morrido há alguns anos. Marina logo terminou o preparo, serviu o omelete e colocou o suco na mesa. Ana atacou a comida com vontade, e Marina olhou com tristeza. Pobre menina, o quanto já teria passado? Pronto, agora você pelo menos comeu direito. Como está se sentindo? Melhor? Perguntou quando Ana terminou o último pedaço do omelete. A pequena hóspede concordou. Muito obrigada. Não precisa agradecer. Agora você está segura. E pode ficar aqui até a gente encontrar seu pai. Mora sozinha aqui? Perguntou Ana, olhando ao redor. Moro sim. Mas não me sinto sozinha. Tenho muito trabalho. Me mudei para cá faz uns 3 meses, depois que eu e meu marido, nos separamos. Tá tudo bem, respondeu Ana com um sorriso tímido. Mas isso nem é assunto para criança. Eu preciso ir trabalhar. Vai ficar bem sozinha? A menina sorriu. Claro. Pode ir tranquila. Antes de sair, Marina a ajudou a se deitar. Ana adormeceu quase imediatamente, exausta pela viagem e por tudo que tinha vivido nos últimos dias. Marina sorriu e saiu de casa em silêncio. O posto de saúde da vila era um prédio pequeno de madeira, com telhado desbotado e paredes pintadas de branco. Por dentro, o ambiente era calmo e acolhedor, cheiro de remédio, desinfetante, tudo em escala reduzida. Marina entrou na sala e cumprimentou a enfermeira de plantão. Oi, Silvia. Como estão as coisas? Olá, doutora Marina. Tudo tranquilo, como sempre. Hoje só o Pedro, o tratorista, que machucou a perna. Já vou cuidar disso, respondeu ela, sem parar o que fazia. Marina entrou na sala de atendimento e viu um homem sentado na cadeira, com a perna mal enfaixada. Oi, Pedro. O que foi agora? Perguntou, em tom familiar. Ah, doutora Marina. Prendi a perna numa peça de ferro lá no campo. Ainda bem que não foi tão grave, respondeu ele, fazendo careta de dor. Ela observou o ferimento com atenção. Vamos ter que dar alguns pontos. Segura firme. A Silvia vai aplicar um anestésico agora. O tratorista concordou com o aceno. Depois dos preparativos, Marina limpou a ferida com rapidez e começou a suturar. Pedro suportou bem, suspirando de vez em quando. Você comentou algo sobre uma peça de ferro. O que era exatamente? Perguntou Marina, tentando distraí-lo. Acho que era um cano velho, jogado num terreno perto do campo. Tem muita coisa espalhada por lá agora. Parece que a fazenda trocou de dono. Dizem que ele acabou de herdar tudo e ainda está aquela bagunça. Marina terminou os pontos, e sem incomodar a enfermeira, enfaixou a perna com cuidado. Pronto. Agora é repouso. E amanhã quero você aqui cedo para trocar o curativo. Pedro agradeceu e saiu da sala mancando levemente. Marina soltou um suspiro de alívio. Que dia! De manhã, a audiência do divórcio. Depois, o encontro com Ana. E agora, um ferimento feio na perna de um paciente. Você faz tudo com tanta habilidade. Tem mãos de ouro, doutora. Ah, quem me dera ser assim, comentou Silvia, admirada. Marina deu um leve aceno com a mão. Que nada, deixa disso. É só meu trabalho. E olha que já vi coisa bem pior. Silvia olhou para a chefe com respeito e saiu para a sala de curativos. Marina se sentou à mesa e, sem querer, seu olhar parou numa fotografia no canto, próxima às prateleiras com os manuais médicos. Uma lembrança do passado. Aquele retrato tinha sido tirado no começo da vida em comum, quando tudo parecia tão claro, tão promissor. Na memória vieram flashes do passado, paredes brancas, cheiro de tinta fresca, equipamentos novos ainda sem uso. O Hospital Vida Nova, sonho de Manuela, ganhando forma. Maurício, filho único, era o braço direito da mãe, um gestor brilhante, bom em captar recursos e atrair pacientes. E a futura nora, Marina, representava o talento médico. Uma cirurgiã promissora, capaz de fazer verdadeiros milagres. Tinha acabado de concluir a residência e procurava emprego quando, por acaso, viu um anúncio de vaga em um novo hospital particular. Foi à entrevista e, de imediato, sentiu uma conexão especial. Havia algo naquela mulher imponente e segura que transmitia uma espécie de calor materno, exatamente o que Marina tanto sentia falta.
Suas recomendações são excelentes, disse Manuela, examinando atentamente o currículo dela. Mas vejo em você algo além de uma boa médica. Vejo potencial para muito mais. Estamos só começando. Precisamos de profissionais que queiram trabalhar com foco em resultados. Pessoas que acreditem no nosso projeto. E Marina acreditou de todo o coração em Manuela e em Maurício. O jovem empresário a encantou com sua atenção e cuidado. Naquela época, ele parecia tão determinado, tão confiante. E sempre dizia a ela que Marina era sua musa, sua inspiração, e que sem ela não conseguiria alcançar nada. Você é meu talismã, dizia Maurício, abraçando-a depois de longos dias de trabalho. Com você ao meu lado, me sinto invencível. Logo, nosso hospital será conhecido até nos estados vizinhos. Marina sorria, nas nuvens de tanta felicidade. De modo geral, trabalhavam sem parar. Marina passava dias e noites na sala de cirurgia, salvando vidas, devolvendo saúde às pessoas. E não fazia isso por dinheiro, nem para agradar a sogra, fazia por vocação. Enquanto isso, Maurício atraía novos pacientes, negociava com fornecedores. Manuela supervisionava tudo, cuidava da reputação do hospital e dava apoio à equipe. O hospital cresceu rápido. Logo, filas se formavam para ser atendido pela talentosa cirurgiã Marina. Seu nome se espalhou longe. Os pacientes falavam de seu talento único. Certa vez, depois de uma cirurgia difícil, Maurício esperou Marina no consultório com um buquê de rosas vermelhas. Hoje você foi simplesmente incrível, sussurrou ele. Quero que você esteja sempre ao meu lado. Quero que seja minha, para sempre. Naquele dia, Maurício lhe fez o pedido de casamento. Marina chorou de felicidade. Manuela abençoou a união, dizendo que eles eram um casal perfeito. O casamento foi lindo e grandioso. O Hospital Vida Nova celebrou junto com eles. Parecia que a felicidade dos recém-casados duraria para sempre. Marininha, agora você faz parte da nossa família, disse a sogra, abraçando-a no dia da cerimônia. Estaremos sempre com você, te apoiando. Pouco depois, Marina descobriu que estava grávida. O casal ficou radiante. Maurício fazia planos para o futuro, imaginando ensinar o filho a jogar futebol. Manuela tricotava pequenos sapatinhos e dizia que o neto seria seu principal ajudante no hospital. Mas a felicidade durou pouco. No terceiro mês, Marina sofreu um aborto. Demorou a se recuperar. Maurício tentou apoiá-la, mas estava sempre ocupado demais com o hospital para dar um suporte real. A sogra tentava consolar. Não se preocupe, Marininha, você ainda vai ser mãe. Você é jovem, saudável. Só não fica presa nisso. O tempo cura tudo. Marina voltou ao trabalho, mas algo dentro dela havia se quebrado. Você precisa se dedicar mais ao trabalho, dizia Manuela sempre que podia. O hospital é a nossa vida. Não se esqueça disso. É preciso pensar sempre no crescimento, mais pacientes, mais dinheiro. Espero que isso esteja claro. Marina tentava explicar à sogra que precisava de tempo, de apoio, para se recuperar após a gravidez interrompida. Mas Manuela e Maurício pareciam não escutar. Estavam ocupados demais com suas próprias ambições e planos. Marina mal se lembrava dos pais. Haviam morrido num incêndio na fazenda, muitos anos antes. Quem a criou foi o avô, Armando Vieira, médico militar que enfrentou várias situações difíceis na juventude. Foi a ele que devia o amor pela medicina e o desejo de ser médica. Mas o sonho de infância acabou ganhando, na vida adulta, uma forma diferente da que imaginava. Certo dia, deu entrada no Hospital Vida Nova Celeste Monteiro, uma senhora que possuía uma grande fazenda. Estava gravemente doente e precisava de cuidados paliativos, não de cirurgia. Marina tornou-se a médica responsável por Celeste. Passava dias e noites ao lado dela. Com o tempo, a paciente idosa se afeiçoou profundamente a Marina. Via nela não apenas uma médica, mas também alguém próximo, uma amiga. Antes de morrer, a empresária redigiu um testamento no qual deixava sua fazenda para Marina. Maurício ficou fora de si de alegria. Já se via como dono de uma propriedade próspera, rodeado de dinheiro. Mas tudo mudou de repente, quando Marina descobriu o caso do marido com Lidiane. Jovem, bonita, ambiciosa, ela logo chamou a atenção de Maurício.
Trabalhava no hospital como gerente de marketing. Desde o primeiro encontro, Maurício ficou encantado. Passavam quase todo o tempo juntos, iam a conferências, feiras, jantares com parceiros de negócios. Marina tentou conversar com o marido, explicar que ele estava destruindo a família. Mas ele apenas deu de ombros. Que bobagem! Lidiane é só uma colega, nada mais. Mas Marina via os olhares entre eles, sentia a ligação oculta. Certo dia, entrou na sala de Maurício e viu os dois se beijando. O mundo dela desabou. Marina se virou, bateu a porta e foi embora. Não podia mais permanecer naquele hospital, onde tinha sido traída pela pessoa mais próxima. Vai embora mesmo? Perguntou Manuela, ao ver Marina arrumando as coisas. Vai nos abandonar justo agora? Onde você pretende trabalhar? Espero que esteja ciente de que vou cuidar para que você não consiga mais nada decente nesta cidade. Eu entendo. Vou para o interior, respondeu Marina, olhando nos olhos da sogra. Em vez de tentar me prejudicar, seria melhor cuidar do seu filho. Do jeito que vai, ele ainda acaba arruinando vocês e deixando tudo em ruínas. Manuela bufou e prometeu tornar a vida dela um inferno. Mas isso não foi tudo. Um mês antes de descobrir a traição, Maurício havia transferido para si, por meio de um golpe, a herança deixada por Celeste Monteiro. Disse a Marina que o hospital precisava de recursos e que aquilo era necessário para o crescimento. Marina acreditou. Mas era mentira. De volta ao presente, olhando para a fotografia, as lembranças queimavam como ferro em brasa. Marina continuou encarando a imagem por mais alguns segundos, sentindo o peso do passado em cada detalhe. Mas aquilo tudo já não fazia mais parte da sua vida. Ela se afastou da moldura, respirou fundo e piscou lentamente, como se expulsasse os pensamentos antigos junto com o ar. Precisava voltar ao presente. Ainda havia trabalho a fazer. O restante do plantão passou rápido. Ao terminar o expediente no posto de saúde, Marina seguiu para casa. O sol já se punha, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. O ar estava tomado pelo cheiro de mato e flores. No caminho de volta para casa, Marina de repente ouviu um leve ganido vindo dos arbustos. Parou e prestou atenção. O som se repetiu. Ela afastou com cuidado os galhos e viu um filhote de cachorro. O bichinho estava deitado no chão, tremendo todo. Uma das patinhas estava machucada. Marina o pegou nos braços com delicadeza. Era bem pequeno, com pelos macios e fofos. Nos olhos dele, ela viu medo e dor. Pobrezinho, sussurrou Marina. A gente vai cuidar de você agora. Enquanto carregava para casa, sentiu o coração apertado. Assim que entrou, viu que Ana já tinha acordado e estava sentada à mesa, desenhando com lápis de cor que encontrou. Olha só quem eu achei, disse Marina, mostrando o filhote. Ana pulou da cadeira e correu até ela. Que fofinho! Exclamou. O que aconteceu com ele? Está com a patinha machucada, explicou Marina. Vamos limpar e enfaixar. As duas examinaram o ferimento. A patinha estava inchada e avermelhada. Marina limpou com antisséptico e fez um curativo com cuidado. O filhote choramingou baixinho, mas aguentou firme. Que corajoso, disse Ana. E como vamos chamar ele? Marina pensou um pouco. Que tal Pingo? Acho que combina. Ana concordou com entusiasmo. Gostei de Pingo. Elas alimentaram o filhote e o colocaram numa cesta com um pano macio. O filhote se encolheu na cesta e adormeceu imediatamente. Ele vai morar com a gente? Perguntou Ana, com esperança, olhando para Marina. Marina sorriu. Claro. Agora o Pingo faz parte da nossa pequena família. Ana abraçou Marina com força. Muito obrigada. Marina sentiu o calor e a gratidão sincera da menina. Sabe, Marina, disse Ana depois de um breve silêncio, quando eu crescer, quero ser médica, igual a você. Também vou ajudar pessoas e animais. Marina sorriu. Isso é ótimo, respondeu. Se você estudar direitinho, com certeza vai ser uma ótima médica. Ana concordou, os olhos brilhando de felicidade. Eu vou me esforçar. Marina sentiu uma onda de energia percorrer o corpo. Percebeu que a vida seguia em frente. E que, mesmo depois da traição e da dor, ainda havia espaço para o amor, a amizade e a esperança. 2 dias se passaram sem que ela percebesse.
Nesse tempo, Marina procurou o policial da vila e explicou a situação sobre o desaparecimento do pai da menina. Mas ninguém parecia com pressa de abrir uma investigação. A senhora entende, né? Disse o policial. O Nicolas é guarda florestal. Conheço ele faz tempo. Ele costuma sumir no mato por uma semana, às vezes até mais. Isso já aconteceu outras vezes. Claro, foi antes da menina nascer, completou. De toda forma, já informei a delegacia regional. Mas, por enquanto, não temos gente para uma busca maior. Assim que alguém estiver livre, organizamos um grupo. Se ele não voltar antes, claro. Marina assentiu. Eu entendo. De certa forma, o senhor tem razão. O importante é que os trabalhos de busca vão começar. Isso já é alguma coisa. Marina continuou trabalhando no posto de saúde, e Ana, por sua vez, ajudava nas tarefas da casa. Pingo se recuperou rapidamente. Tornou-se brincalhão, carinhoso, e não desgrudava da pequena dona, seguindo-a para todos os lados, abanando o rabo e encostando o focinho em sua mão. Ele virou, de fato, parte da família. O filhote trazia alegria para dentro de casa. Sua presença ajudava Marina a esquecer o passado. Ao voltar do trabalho um dia, Marina viu Ana sentada ao lado de Pingo. A menina lia um livro em voz alta para o cachorrinho. "E o que vocês estão fazendo aqui?" perguntou Marina, sorrindo. "Estamos lendo uma história. O Pingo adora contos sobre médicos", respondeu Ana. Marina sentou-se ao lado deles e acariciou o filhote. Ele é esperto. Entende tudo. Pingo lambeu a mão da dona, como se concordasse com o que Marina dizia. Ela se perdeu em pensamentos. Lembrou-se de como sonhava em ter filhos, em formar uma família grande. Mas Maurício destruiu todos esses planos. Agora, olhando para Ana e Pingo, sentia que já tinha, enfim, uma família. Depois de um momento de silêncio, Ana perguntou com delicadeza. "Tia Marina, você sente falta da sua vida antiga, do seu hospital?" Marina demorou um pouco antes de responder. "Sinto sim", disse. "Eu gostava muito do que fazia. Mas, do resto, sinceramente, não gosto nem de lembrar." Ana a abraçou. "Eu entendo. Também não quero que meu pai fique desaparecido. Quero que ele volte logo." Marina apertou a menina nos braços. "Claro que ele vai voltar. Nós vamos procurá-lo." No dia seguinte, Marina decidiu começar a própria investigação. Foi até o presidente da vila para saber o que ele sabia sobre a poluição no rio. Marina se encontrou com Geraldo, o presidente da vila, perto do rio. "O que você precisa?" perguntou ele. "Algum problema no posto de saúde? Se for algo assim, é só avisar. Vamos providenciar os remédios, fazer algum conserto. Qualquer capricho, como dizem. Quero saber o que o senhor sabe sobre o despejo ilegal de resíduos no rio", disse Marina. O guarda florestal local desapareceu enquanto investigava isso. "Acho que as coisas estão ligadas." Geraldo fez uma careta. "Não acho que isso tenha a ver com lixo. Mas um homem desapareceu", protestou Marina. "O senhor deveria conduzir uma investigação." "Estamos cuidando disso", respondeu Geraldo. "Mas até agora não temos nenhuma pista. E para piorar, o policial responsável precisou ser internado com apendicite. Por isso, melhor não causar pânico. Está tudo sob controle." Marina percebeu que não teria nenhuma ajuda do presidente da vila. Ele claramente estava escondendo algo, ou então não queria lavar roupa suja em público. Saiu de lá com os sentimentos embaralhados, decepcionada. O que fazer? A quem pedir ajuda? Tecnicamente, Nicolas nem estava oficialmente desaparecido. Ele podia simplesmente estar numa área remota da floresta, ou ter ido tão longe que não havia sinal de celular. Como guarda florestal, ele trabalhava por conta própria, com horários irregulares, e era responsável por uma região imensa. No dia seguinte, segundo a escala, ela teria uma folga, o que não deixava de ser um alívio. A manhã surgiu tranquila. Depois de um café da manhã simples, com pão e um copo de leite morno, Marina decidiu dar uma caminhada. "Ana, Pingo, vamos nos arrumar. Vamos até a floresta. O tempo está tão bom, e a gente está aqui feito eremitas." A menina bateu palmas, animada. "Oba! Eu queria muito passear por lá."
Antes de sair, Marina decidiu passar na casa de Nicholas, que ficava na periferia da vila vizinha, cercada de floresta por dois lados. Ela empurrou a porta, que não estava trancada, e entrou. Lá dentro, reinava o completo caos, tudo revirado, como se alguém tivesse procurado algo desesperadamente. Marina examinou cada cômodo, torcendo para encontrar alguma pista. Logo, sobre uma mesa coberta de pilhas de revistas e livros antigos, ela notou uma capa de caderno de trabalho. Suspirando fundo, pegou nas mãos e abriu na primeira página. Os registros eram dedicados à floresta, aos seus habitantes, à sua beleza e grandiosidade. Com uma caligrafia masculina e firme, Nicholas descrevia suas observações sobre os animais, as plantas, as mudanças na natureza. Amava aquele lugar com todo o coração e estava pronto para defendê-lo de qualquer perigo. Ele escrevia que a água havia mudado de cor, tornou-se turva, com um tom artificialmente forte. O guarda florestal suspeitava que alguém estivesse despejando resíduos no rio e começou a investigar. Recolhia amostras de água, conversava com os moradores da região. Mas o que mais chocou Marina no diário foi a última anotação de Nicholas. Ele escrevia que tinha visto máquinas saindo à noite da fazenda que Marina havia herdado e despejando algo no rio. Suspeitava que se tratava de resíduos e estava decidido a denunciar o caso à fiscalização ambiental para exigir uma inspeção. Marina parou, como se tivesse levado um choque. Será que Maurício seria mesmo capaz de algo assim? Envenenar o rio por dinheiro, sem se importar com as pessoas que dependiam daquela água? Envenenar o rio em troca de lucro, privando as pessoas de água potável? Ela se lembrou das palavras do ex-marido no tribunal: "Você vai acabar coberta de musgo nesse fim de mundo. Eu é que vou ficar com a herança." Agora, o sentido daquelas palavras se tornava claro. Maurício queria extrair o máximo de lucro da fazenda, sem se importar com as consequências, disposto a qualquer coisa por dinheiro. Marina fechou o diário. Suas mãos tremiam. Sentia-se traída, e ao mesmo tempo, uma fúria começava a crescer dentro dela. Guardou o diário na bolsa e saiu da casa. Na porta, Ana e Pingo já esperavam. "Pronta para a aventura?" perguntou Marina, tentando esconder sua inquietação. "Sim", respondeu Ana, e Pingo abanou o rabo com alegria. A floresta os recebeu com sua brisa fresca e silêncio acolhedor. Pinheiros altos se erguiam em direção ao céu, deixando passar raios de sol entre os galhos. As folhas secas estalavam sob os pés, e o ar estava impregnado com cheiro de pinho e cogumelos. Pingo corria animado pela trilha, farejando tudo pelo caminho. Quando já estavam um pouco mais dentro da mata, Marina finalmente se permitiu relaxar. Respirava fundo o ar puro, admirando a beleza da natureza ao redor, enquanto Ana e Pingo exploravam o caminho à frente. Em certo momento, Ana apontou para algo no chão. "Olha, tia Marina, que cogumelo bonito." "Ele é bonito mesmo", sorriu Marina. "Mas não tenho certeza se é comestível. Melhor não tocar." "E se eu ficar com fome?" "Eu trouxe sanduíches na bolsa", respondeu Marina, com um sorriso tranquilo. "A gente pode sentar e fazer um lanche." "Será que você pode contar uma história?" pediu Ana, sentando-se em um tronco caído. "Que tipo de história você quer ouvir?" "Uma sobre uma princesa que vivia na floresta", respondeu Ana, olhando sonhadora para o céu. "Mas tem que ter um final feliz." Marina sorriu e começou a contar uma história de uma princesa bondosa e justa, que enfrentou um feiticeiro maligno que queria destruir a floresta onde ela vivia. Enquanto contava, Marina percebeu que, de certa forma, ela mesma era aquela princesa. Cabia a ela proteger a floresta, o rio e Ana, daquele feiticeiro chamado Maurício. O tempo ao ar livre passou sem que percebessem. O sol já se punha quando decidiram voltar para casa. A floresta começava a se encher de sombras misteriosas, e os pássaros silenciavam-se, preparando-se para a noite. "Tia Marina, estou com medo", sussurrou Ana, apertando-se contra ela. "Não tenha medo", respondeu Marina, abraçando a menina. "Já estamos quase chegando. Falta pouco." Pingo latiu, como se também tivesse sentido algo estranho. Corria adiante, farejando o ar com o focinho atento. Quando os três saíram da floresta, Marina avistou faróis ao longe. Um carro estava parado, como se os aguardasse. Seu coração disparou. Uma sensação ruim a invadiu.
Olhou ao redor e percebeu que não tinha nada consigo para se defender. Ana, fica pertinho de mim, murmurou. E o mais importante, não tenha medo de nada. O carro começou a se mover, avançando lentamente na direção delas. Marina reconheceu o veículo de imediato. Era o carro da amante de seu ex-marido. Finalmente, o carro parou ao lado delas. Lidiane saiu. Estava vestida com um vestido sofisticado, como se fosse a um evento de gala. Nos olhos da bela ruiva havia ódio. "O que você quer?" perguntou Marina, tentando manter a calma. "Quero que você deixe o Maurício em paz", disse a mulher. "Só quero que meu ex-marido pare de poluir o rio. Espero que ele não ache que, só porque herdou uma fazenda, pode fazer o que quiser." O rosto de Lidiane se contorceu de raiva. "Você não vai conseguir provar nada, sua fracassada", sibilou ela. "Você não tem nenhuma carta na manga. E se continuar se metendo onde não deve, vai se arrepender. O Maurício pode fazer com que você não consiga emprego nem como faxineira, quanto mais como médica." "Eu não tenho medo", respondeu Marina com firmeza. "E não vou deixar o Maurício continuar poluindo o rio." Lidiane deu um sorriso de desprezo. "Você é só uma tola ingênua. Acha mesmo que pode enfrentar a gente? Você nem imagina do que somos capazes. Nós temos um hospital, uma fazenda. E você? Só esse fim de mundo esquecido." Dizendo isso, Lidiane entrou no carro e foi embora, deixando Marina e Ana sozinhas na escuridão. Marina abraçou a menina e tentou acalmá-la. "Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Aquela mulher é só uma barraqueira." Na manhã seguinte, Marina deixou Ana e Pingo aos cuidados de Silvia e foi até a delegacia da cidade. Contou tudo sobre o desaparecimento do jovem guarda florestal e as anotações suspeitas que encontrou no diário dele. As anotações no diário chamaram a atenção do investigador. "Já foi aberto um inquérito pelo desaparecimento de Nicolas", disse o capitão César Magalhães, após ouvir tudo com atenção. "Vamos organizar uma operação de busca. Você pode participar, se quiser, é claro." Marina concordou sem hesitar. Sentia-se responsável pelo destino de Nicolas e de sua filha. Ao meio-dia, foi formada uma equipe de busca que incluía socorristas, policiais e voluntários. Eles vasculharam a floresta com cuidado, examinando cada arbusto, cada ravina. Nicolas era um guarda florestal experiente, disse um dos socorristas. Conhecia bem a mata. Ele não teria simplesmente desaparecido assim. "Tem algo errado aqui." Marina se lembrou das palavras de Ana, que alguém estava seguindo o pai, e começou a suspeitar que, em teoria, Maurício poderia ter contratado alguém para se livrar do guarda que protegia aquelas terras. Mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio. Quando o sol começou a se pôr, Marina sentiu que suas forças estavam se esgotando. "Talvez devêssemos encerrar por hoje e continuar amanhã", sugeriu um dos voluntários. Marina hesitou. Não queria desistir, mas sabia que, no escuro, as buscas se tornariam ainda mais difíceis. "Vamos só dar uma última olhada no pântano", propôs ela, para observar melhor a área. Após uma breve discussão, a equipe de busca seguiu para o pântano. Era um lugar perigoso, coberto por vegetação densa e cheio de áreas instáveis. Marina ia na frente, examinando com atenção cada pedaço do terreno. De repente, ouviu um gemido fraco vindo das profundezas do brejo. Todos pararam e ficaram em silêncio. O gemido se repetiu. Sem pensar duas vezes, Marina correu na direção do som, ignorando os gritos dos socorristas atrás dela. Avançava pela lama espessa, correndo o risco de afundar a qualquer momento. Finalmente, ela avistou a silhueta curvada de Nicolas. Ele estava deitado em uma pequena depressão, parcialmente submerso na água. Seu rosto estava coberto de lama. "Nicolas!" gritou Marina. "Você está vivo?" O guarda abriu os olhos e esboçou um leve sorriso. "Vocês me encontraram", sussurrou ele. "Obrigado. Eu já tinha perdido as esperanças. Esses dias todos, só comi algumas frutas silvestres, e rastejei o quanto pude." Marina percebeu que o estado dele era grave. Ele precisava urgentemente de atendimento médico. Chamou os socorristas, que logo chegaram, e com muito cuidado, retiraram Nicolas do pântano e o colocaram numa maca. "Quem fez isso com você?" perguntou Marina, aflita, olhando para o guarda.
Os homens do Maurício Torres, murmurou ele, rouco. Me atacaram. Queriam me matar. Descobri que estavam despejando resíduos no rio, comecei a investigar. E olha no que deu. O coração de Marina se encheu de fúria. Tudo indicava que Maurício não mediria esforços para lavar seu dinheiro sujo. Nicolas foi levado ao hospital, e os médicos lutaram por sua vida. Marina guardava notícias dos colegas sem sair da porta do quarto. Por fim, um médico veio ao seu encontro. O estado dele estabilizou, disse o profissional. E ele com certeza vai se recuperar. Enquanto Nicolas estava hospitalizado, Marina informou a polícia sobre o que ele havia contado. Foi aberto um processo criminal contra Maurício Torres, sob acusação de crime ambiental e tentativa de homicídio. No entanto, ainda não havia provas suficientes para sua prisão. Ao saber disso, Maurício ligou para Marina furioso. Você vai se arrepender de ter se metido nisso. Gritou ele no telefone. Eu vou acabar com você. E aquele mentiroso do guarda? Ele mente descaradamente. Meus homens não encostaram um dedo nele. Que ele prove o que está dizendo. Vai ver, ele só imaginou tudo naquele mato. Eu nem cheguei perto dele. Então esse depoimento não vale nada. Mas Marina não se intimidou, pois sabia que estava com a verdade. Você não vai me assustar, respondeu ela com firmeza. E eu vou garantir que você pague por todos os seus crimes. Manuela Torres, mãe de Maurício, tentou defender o filho diante da ex-nora, mas foi em vão. Marina tinha uma promessa a cumprir, e faria isso custasse o que custasse, faria justiça. Diante da gravidade da situação, Lidiane percebeu que o caso tomava proporções sérias. Abandonou Maurício e fugiu da cidade. Marina visitava Nicolas no hospital todos os dias. Ana também ia ver o pai, levava desenhos e doces. Sentia muita falta dele e aguardava ansiosamente por sua recuperação. Finalmente, Nicolas recebeu alta. Ainda estava fraco, mas determinado a voltar ao trabalho. Eu preciso fazer justiça, disse ele a Marina. Não vou permitir que alguém envenene o nosso rio. E vou encontrar provas da culpa do Maurício, de um jeito ou de outro. Tenho uma ideia. Só preciso me recuperar um pouco. Mesmo contrariando as recomendações médicas, Nicolas decidiu retornar à floresta. Preciso verificar uma coisa, disse ele a Marina. É muito importante. Ela, entendendo a firmeza dele, permitiu, mas pediu que tomasse cuidado. Nicolas seguiu para uma área remota da mata onde havia instalado câmeras autônomas para monitoramento da vida selvagem. Esses equipamentos estavam escondidos nas árvores e funcionavam com energia solar. Ao revisar as gravações, Nicolas ficou horrorizado com o que viu. 2 homens mascarados o atacavam, o espancavam e depois o jogavam em uma ravina. Nas imagens, era possível ver claramente um dos agressores tirando do pescoço dele a corrente com um crucifixo, um item que ele nunca tirava. Aquele crucifixo era sua única prova física do ataque. Após o ocorrido, Nicolas entregou as gravações à polícia. Um dos auxiliares de Maurício, ao ser identificado nas imagens, confessou o crime e confirmou que havia agido sob as ordens do novo dono da fazenda, Maurício Torres. Para o jovem herdeiro, isso foi um verdadeiro desastre. A investigação avançou rapidamente e logo o caso foi encaminhado à justiça. Marina acompanhava o processo com atenção. Quando chegou o dia da audiência, ela estava tomada pela ansiedade. O tribunal estava lotado. Havia jornalistas, ativistas, moradores da vila preocupados com o destino do rio próximo à comunidade. Maurício, sentado no banco dos réus, parecia confuso e abatido. Ao lado dele, sentava-se Manuela Torres, visivelmente envelhecida e abatida. Lidiane, é claro, não estava presente na sala. Marina estava ao lado de Nicolas, segurando sua mão. Ana, encostada nela, apertava com força a boneca que ganhou do pai. A audiência começou com o depoimento de Nicolas. Ele contou em detalhes como havia investigado a poluição do rio, sua suspeita sobre Maurício Torres e como, por um milagre, havia sobrevivido ao ataque. Acredito que Maurício Torres é uma pessoa perigosa, capaz de qualquer coisa por dinheiro, declarou Nicolas. E ele precisa ser punido como merece. Depois, foi a vez de Marina depor. Ela falou sobre seu relacionamento com Maurício, sobre a herança deixada por Celeste Monteiro e sobre como o ex-marido a traiu e enganou. Só quero que tudo seja resolvido com justiça,
disse Marina, olhando diretamente nos olhos de Maurício. Os advogados de defesa tentaram de todas as formas desacreditar os depoimentos de Marina e Nicolas, mas seus argumentos soaram fracos. Foram então chamados peritos ambientais, que confirmaram a contaminação do rio e identificaram como fonte poluidora a fazenda que agora pertencia a Maurício Torres. Depois, o investigador apresentou ao tribunal as gravações das câmeras de vigilância, bem como os depoimentos dos funcionários de Maurício, que confessaram o ataque contra Nicolas. Após longas alegações, o juiz se retirou para deliberar. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Todos aguardavam o veredito. Finalmente, a porta se abriu e a sentença foi anunciada. O tribunal reconhece Maurício Torres como culpado pela organização do ataque contra Nicolas Ribeiro, assim como pela poluição ambiental e fraude. Ele é condenado à prisão, com confisco de bens. A sala explodiu em aplausos. Marina sentiu um enorme peso sair de seus ombros. O tribunal também determinou a devolução da parte da fazenda que quase foi motivo de tragédia. Agora, essa parte voltava a ser legalmente dela. Após a audiência, Marina se aproximou de Nicolas. "Quero conversar com você a respeito da herança", disse Marina. "Eu sei que tudo isso só foi possível por sua causa. Se não fosse por você, Maurício teria saído impune. Mas tem uma coisa. Eu não sou fazendeira. Não sei administrar um negócio assim, não é a minha vocação." Nicolas a olhou, curioso. "E o que está pensando em fazer?" "Quero que você assuma a gestão da fazenda. Quero te dar uma porcentagem dela. Você conhece esta terra, ama a natureza e sabe como cuidar disso tudo. Tenho certeza de que pode transformar a fazenda em algo próspero, e o mais importante, impedir que ela volte a ser usada para prejudicar o meio ambiente." Nicolas ficou em silêncio por alguns segundos, encarando Marina nos olhos. E neles, viu sinceridade, bondade e amor. "Obrigado. Eu nem sei o que dizer. Vou fazer o possível para honrar essa confiança." Marina sorriu. "Eu sei que vai. Não tenho dúvida disso." Já do lado de fora, ela e Nicolas foram abordados por jornalistas. "Como está se sentindo, Marina?" perguntou um deles. "Estou me sentindo feliz", respondeu ela, sorrindo. "Acreditei na justiça, e ela foi feita. E o que pretende fazer agora?" quis saber outro repórter. "Vou ficar aqui, na vila. Não preciso da cidade. Quero continuar cuidando dos meus pacientes e ajudando quem precisar da minha ajuda." "E eu", completou Nicolas, "vou proteger a floresta e garantir que ninguém mais polua este lugar." Abraçados, eles sorriam para a câmera. "E eu também vou ajudar", exclamou Ana animada. "Vou ser médica e cuidar dos bichinhos." Marina a abraçou com carinho. "Tenho certeza de que você vai conseguir." Meses se passaram. A fazenda prosperava. Nicolas instalou sistemas modernos de tratamento de água, aplicou novas tecnologias e criou novos empregos. O rio voltou a ser limpo e cheio de vida. Na vila, o posto de saúde foi reformado e ampliado. Eles queriam garantir que as crianças tivessem acesso a uma boa educação e que todos os moradores pudessem contar com atendimento médico de qualidade. O tempo passou. Marina continuava atendendo no hospital, cuidando das pessoas, oferecendo tratamento e esperança. Para muitos, ela já era mais do que médica, era como uma mãe. Ana, por sua vez, seguia firme em seu sonho de também se tornar doutora. Certa noite, ao voltar para casa depois do trabalho, Marina teve uma surpresa. Na porta de sua casa, estava Nicolas, com um buquê de rosas nas mãos. "Marina, eu queria conversar com você." "O que foi?" ela perguntou, sorrindo. Nicolas respirou fundo. "Pensei muito, e percebi que você é a mulher mais incrível que já conheci. Você é bondosa, corajosa, linda, inteligente, e ainda por cima não foge das dificuldades. Está sempre pronta para ajudar. Sem falar que, você salvou a minha vida." Ele abriu uma caixinha e estendeu a ela um anel. "Casa comigo?" Ela ficou paralisada de surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu nem sei o que dizer. Foi tão inesperado." "Só diz que sim." Marina sorriu, com os olhos brilhando. "Sim, eu aceito." Com delicadeza, Nicolas colocou o anel em seu dedo e a abraçou. Nesse momento, Ana correu de dentro de casa e os envolveu num abraço apertado.
mamãe e papai. Eu sempre sonhei com uma família assim. Os três ficaram ali, abraçados, com o pôr do sol ao fundo, sentindo-se as pessoas mais felizes do mundo. Marina olhou ao redor e entendeu que, enfim, havia encontrado seu lugar. Encontrou paz e aconchego, não em uma clínica luxuosa, nem em uma grande herança, mas ali, no interior, cercada por gente simples e de bom coração, que vivia guiada apenas pela honestidade e pelo amor. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.